George Washington nasceu em 22 de fevereiro de 1732. Na Virgínia, quando aquela região ainda era apenas uma colônia da Inglaterra, o mundo em que ele veio ao mundo era dominado por reis e impérios. E quase ninguém acreditava que pessoas comuns poderiam governar a si mesmas. A família Washington possuía terras e seguia a vida típica dos fazendeiros coloniais. Seu pai, Augustine, era um homem firme e trabalhador. E sua mãe, Mary Ball, era conhecida pelo temperamento forte e pela educação rigorosa que dava aos filhos. Quando George tinha apenas 11 anos, seu pai morreu de forma repentina. Essa perda mudou todo o destino do garoto. Sem recursos para estudar na Europa, como faziam os jovens ricos da época, ele precisou aprender na prática. Passou a ler tudo o que encontrava, copiava regras de comportamento em cadernos e tentava moldar a si mesmo para se tornar um cavalheiro respeitado. Ainda muito jovem, começou a trabalhar medindo terras na fronteira da Virgínia. Esse trabalho de agrimensor era perigoso e solitário. Washington atravessava florestas fechadas, convivia com povos indígenas e enfrentava o frio e a fome. Ali ele aprendeu a conhecer cada rio e cada montanha, e esse conhecimento seria fundamental anos depois, quando a guerra chegasse. Aos 20 anos, entrou para a milícia colonial. Logo foi enviado para enfrentar os franceses na disputa pelo Vale do Ohio. Suas primeiras experiências militares foram duras. Ele sofreu emboscadas, viu companheiros morrerem e chegou a assinar uma rendição humilhante. Jornais ingleses o criticaram, mas Washington não desistiu e decidiu que precisava aprender com cada erro. Em uma das batalhas mais violentas, balas atravessaram seu casaco e 2 cavalos foram mortos sob seu comando, mas ele saiu ileso. Muitos soldados passaram a acreditar que havia algo especial naquele jovem oficial silencioso e determinado. Esse respeito seria a base de sua futura liderança. Cansado da vida militar, Washington decidiu tentar a tranquilidade. Em 1759 casou-se com Martha Custis, uma viúva rica e respeitada. Ele nunca teve filhos biológicos, mas assumiu com carinho os 2 filhos dela, e mais tarde criaria também os netos. Em Mount Vernon construiu uma rotina de fazendeiro, cuidando das plantações, dos animais e da administração da propriedade, tornando-se um dos homens mais influentes da Virgínia. Durante muitos anos ele se considerou um súdito leal do rei da Inglaterra. Admirava a cultura britânica e não pensava em independência. Tudo começou a mudar quando o parlamento passou a cobrar impostos cada vez mais pesados das colônias. Os americanos pagavam, mas não tinham voz política. Washington sentiu na própria pele esse desprezo e começou a questionar o sistema. Nas reuniões políticas da Virgínia, ele passou a defender boicotes e protestos pacíficos. Ainda esperava um acordo com Londres, mas os tiros disparados contra colonos em Boston mostraram que o conflito seria inevitável. A relação entre colônia e metrópole estava quebrada para sempre. Em 1775, o Congresso Continental precisava de um comandante para um novo exército americano. Escolheram George Washington, não apenas por sua experiência, mas por sua reputação de homem honesto e equilibrado. Quando ele assumiu, encontrou um grupo desorganizado de fazendeiros armados, sem disciplina e quase sem pólvora. Muito diferente do poderoso exército britânico. Os primeiros anos da guerra foram um desastre. Washington perdeu Nova York, depois Filadélfia, e muitas vezes esteve a poucos quilômetros de ser capturado. Soldados desertavam todos os dias e o Congresso parecia incapaz de enviar ajuda. Muitos começaram a duvidar se a independência era mesmo possível. No final de 1776, ele tomou uma decisão arriscada. Em uma noite gelada de Natal, atravessou o rio Delaware com seus homens e atacou de surpresa as tropas inimigas em Trenton. A vitória foi pequena em números, mas gigantesca em significado, devolvendo esperança a todo o movimento de independência. Mesmo assim, o sofrimento continuou. No inverno seguinte, em Valley Forge, milhares de soldados ficaram sem botas e sem comida. Washington dividiu as mesmas dificuldades e recusou abandonar o exército. Com a ajuda de instrutores europeus, transformou aquele grupo cansado em uma força de verdade capaz de enfrentar a Inglaterra, de igual para igual. A entrada da França na guerra mudou tudo. Com navios e canhões franceses, Washington conseguiu cercar o exército britânico em Yorktown. Em 1781, o general Cornwallis se rendeu, e o mundo percebeu que uma nova nação havia nascido do outro lado do Atlântico. Depois da vitória, muitos queriam que Washington se tornasse rei. Ele ficou indignado com a ideia e preferiu devolver o comando e voltar para sua fazenda. Esse gesto surpreendeu a Europa inteira e mostrou que o poder para ele era apenas um dever temporário. Os Estados Unidos, porém, quase desmoronaram nos anos seguintes. A antiga confederação era fraca e dividida. Washington foi chamado novamente para presidir a convenção que escreveu a Constituição. Sua presença deu confiança ao novo sistema e uniu grupos rivais. Em 1789, ele foi eleito por unanimidade como o primeiro presidente do país. Washington precisou inventar o cargo.
criou ministérios, organizou as finanças e definiu como o governo deveria funcionar. Enfrentou revoltas internas e disputas políticas entre seus próprios aliados, tentando manter o país unido. Enquanto governava, viveu dores pessoais. Perdeu a enteada e depois o enteado, encontrou consolo apenas na companhia de Marta e dos netos. Mesmo assim, manteve a postura firme que o tornara famoso e colocou os interesses da nação acima dos próprios sentimentos. Após 2 mandatos, decidiu se aposentar. Poderia ter ficado no poder para sempre, mas acreditava que a república precisava de limites. Seu discurso de despedida alertou contra o ódio entre partidos e contra aventuras militares no exterior, conselhos que continuam atuais. De volta a Mount Vernon, tentou viver em paz. Em dezembro de 1799, depois de cavalgar sob chuva fria, adoeceu gravemente. Os médicos realizaram tratamentos que hoje parecem cruéis e ele não resistiu. George Washington morreu aos 67 anos. Multidões o chamaram de pai da pátria. Seu exemplo mostrou que um líder pode vencer guerras e, ainda assim, escolher entregar o poder. Graças a ele, os Estados Unidos nasceram como uma nação livre, e a ideia de democracia ganhou força em todo o mundo. Se essa história te prendeu até aqui, faça parte da nossa comunidade. Se inscreve no canal, ativa as notificações e vem descobrir comigo as histórias mais impressionantes do mundo.